Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai continuar com nossos testes unitários, só que agora a gente vai pegar um componente diferente. Então a gente vai fazendo desse jeito as aulas. Antes a gente pegou o botão, que era um componente extremamente simples, e agora a gente vai pegar um componente que a gente vai começar a fazer o mock de alguns imports no jest.mock. Por quê? Para não ficar muito maçante nossas aulas, né, a gente ficar repetindo muitas coisas. Então eu vou fazer agora esse teste, que é um pouquinho mais complexo, e a gente vai entender dele como que funciona certinho. O que seria o mock, Júlio? O mock seria como se a gente criasse um fake daquela informação. Então a gente tem um componente que ele pega de outra biblioteca e a gente precisa fazer um fake dele. Então por isso que existe o mock. Então a gente faz isso para facilitar um pouquinho a nossa vida. Beleza? Deixa eu compartilhar minha tela, que a gente já começa aqui a fazer nossos testes. Então, beleza, ó. Antes a gente fez o teste desse botão aqui, ótimo. E agora a gente vai fazer desse header aqui. Então, beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar ID no componente aqui. Então, vamos pegar aqui, criar a pasta testes. E aqui dentro eu vou criar o header teste id enum.ts. Ok. Então aqui eu vou começar a colocar export enum header test id enum. E ele vai ter, ó, vamos verificar aqui. Ele vai ter o modal, o p, o header container e a logo. Então, header modal recebe header modal. Ok. E agora a gente vai duplicar isso aqui algumas vezes para a gente continuar a lógica. Então, beleza, header modal, ok. O header p aqui também. Então, a gente vai colocar aqui header p do parágrafo. Header container, ok. Header container, ok. E o logo. Header logo. Ótimo, então a gente criou aqui os enums de cada um e a gente vai colocar eles lá. Então aqui, ó, data teste id recebe, deixa eu importar isso aí, e o primeiro é o modal, ok. O segundo é o p, é o modal parágrafo. O terceiro é o modal container. E por último, o modal logo. Ótimo, então a gente já colocou o teste ID aqui em cada um deles. Beleza, agora a gente vai começar a criar o nosso teste aqui. header.spec.tsx. Ótimo. Então eu já vou pegar uma colinha aqui do button, só para não ter que fazer tudo. Nesse caso aqui, a gente não vai fazer o before it, porque como a gente vai fazer vários testes diferentes, o before it não faz tanto sentido para a gente. Então, a cada componente aqui, a gente vai renderizar. Então, vamos lá. O primeiro, a gente vai pegar aqui const render e a gente vai passar o objeto que vai ser o header. Header, ok. E o que a gente vai receber aqui? O get by test ID. Ok, isso daqui. Ótimo. Então, a primeira coisa que a gente vai verificar é se aqueles componentes existem. Mas quais componentes tem que existir? Ó, o header container e o logo. O restante aqui não deveria existir, porque o modal ele vai começar como false aqui, então ele não existe. Então, vamos pegar ali, get by test ID, header test ID enum ponto, o container tem que existir e o header logo tem que existir. Ótimo. Então, beleza. Então, esse teste aqui já deveria rodar. Na teoria, sim, né? Mas na prática, não, porque algumas coisas vão dar erro. Duas coisas principais vão dar erro. Uma delas é de uma coisa que a gente fez errado, que a gente importou a nossa tabela do lugar errado, então ele vai dar um erro lá específico. E o outro, que é um erro esperado. Por quê? Quando a gente está aqui nesse componente aqui, ele tenta executar essa função aqui, useNavigate.
Só que essa função aqui, ela não consegue ser executada porque a gente precisa fazer um mock dela. Como assim? Porque quando ele tenta rodar isso daqui, ele tenta rodar tantas coisas ali por trás que a gente não faz ideia o que é. E a ideia do teste unitário é testar realmente esse componente meu. Eu quero testar somente o header. Então, se eu não fizer o mock, eu vou estar testando uma função que eu nem sei de onde vem, o que é. Então, aqui é importante a gente fazer o mock desse Use Navigate. Então, vamos rodar o teste aqui para verificar os erros que vão acontecer. Primeiro, vou consertar aqui o da tabela, que esse aqui não faz nem sentido aparecer esse erro, ó. Aqui a gente está pegando da anti-d table. Eu vou pegar só do anti-d. E eu vou pegar aqui table as... Verdade, ó. Table as table anti-d. Ok, isso aqui já vai resolver um dos meus problemas. Ótimo. Tá, o outro aqui quando acontecer, deixa eu fechar isso. Ok. O outro aqui quando acontecer, a gente vai tentar entender. npm run test e eu vou executar aqui. Ok, ó, falhou do jeito que a gente esperava lá no use navigate. Ele tentou executar essa função e essa função aqui ele não tem o contexto do router, porque vocês lembram que o use navigate tem que estar dentro de um router. O que acontece? Aqui eu estou testando somente esse componente, então ele não está achando o router. Então realmente era para ele dar errado. Mas o que a gente vai fazer? Vai colocar um router lá dentro? Não, normalmente a gente quando vai para testar, a gente não modifica o objeto para fazer o teste. A gente vai fazer um mock disso daqui. Então, como que vai ser esse mock? Ó? Como que eu faço o mock? Jest.mock e eu vou passar qual biblioteca que ele vai mockar. Eu quero que ele moque essa biblioteca aqui, React Router DOM. Ótimo. E o que eu vou mockar nele? Ó, eu quero que quando ele for chamado, ele me devolva esse objeto aqui. E qual objeto que ele tem aqui? Ele tem o useNavigate. Eu quero que ele devolva esse useNavigate aqui. Como eu poderia falar para ele devolver uma função que retorna bicicleta. Qualquer coisa. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa função me retornar um jest.fn. O que seria esse jest.fn? Seria uma função qualquer, fictícia, que não me devolve nada, que não faz nada. Só que a gente consegue depois contar ela. Calma, que daqui a pouco vocês vão entender direitinho o que é. Então, desse jeito aqui vai funcionar, porque ele vai, quando ele chegar aqui, ele vai executar esse useNavigate, vai vir cá executar e vai rodar aqui. Ótimo, perfeito, vai funcionar certinho. Então, olha, ele vai devolver, ele vai executar uma função que vai rodar uma função. Ok. Então, vamos seguir para verificar se vai dar certo. Deixa eu rodar. Agora, provavelmente vai funcionar. Perfeito, funcionou certinho. Ótimo. Agora a gente vai para um teste um pouquinho mais complexo, que é a gente vai simular o clique aqui nesse local aqui. E simulando o clique nesse local, ele automaticamente vai abrir um modal e agora o modal vai começar a ser exibido. Então vamos aqui, ó. Deveria renderizar modal em open modal. Em click logo. Então beleza. Então ele deveria renderizar o modal quando a pessoa clicar na logo. Então a gente vai pegar aqui const logo, vai receber logo, vai receber o componente logo aqui. Ok. E a gente vai usar aqui o fireEvent.click e a gente vai simular que houve um clique nessa logo. Ok. Ó, a gente pode até verificar aqui, ó, carry by test ID. A gente pode ver a quantidade que isso aqui vai achar e to be antes do clique ele tem que ser 0. Deixa eu ver aqui. Tá, eu tenho que pegar ele aqui, ó. Antes do clique ele tem que ser 0. Depois do clique
ele tem que ser 1. Vamos verificar se isso vai dar certo, ó. Deixa eu fechar aqui. Então, antes do clique, eu peguei o componente errado, gente. Header modal. Ótimo. Vamos verificar aqui. Então, desse jeito aqui a gente, ó, perfeito, ó. Antes do clique ele não tinha o modal e depois do clique ele tinha o modal. Ótimo. Então, esse teste aqui já foi feito. Perfeito. Agora, o outro teste que a gente vai fazer é o seguinte. O que acontece? A gente está usando o modal aqui, a gente está usando o componente modal do anti-d. O ideal seria a gente mocar esse objeto e tratar ele como se fosse nosso. Mas o que acontece? Nem sempre é possível, porque é possível. Só que começa a ficar tão complexo que não vale a pena. Então aqui a gente não vai fazer isso e a gente não vai conseguir fazer alguns testes. Porque, por exemplo, se eu simular aqui o clique, por exemplo, no logout, a gente consegue fazer a simulação desse clique, só que é de um jeito diferente. Vou explicar. Eu poderia simplesmente pegar aqui e fazer a mesma coisa aqui, colocar aqui anti-d, que é o import do anti-d aqui, pegar o modal, e criar um componente para ele. Então, eu poderia simplesmente pegar aqui e criar um componente para esse modal aqui, que vai ser uma função que recebe um props, e ele me devolve um array aqui, ok, e a gente fazer até algumas lógicas aqui para validar. Por exemplo, props ponto open. Então, eu vou exibir uma div que vai receber todas essas props aqui. Se não, não vou exibir nada. Eu poderia fazer assim, e aqui esses testes aqui continuariam funcionando normal, porque eu estou passando a props ali. Beleza. Só que aí, por exemplo, o onClick, quando eu fizer o clique e ele exibir, quando eu fizer o cancel, aí eu tenho que criar um botão aqui do cancelar, simulando o botão cancelar, simulando o botão de sim, simulando o botão de cancelar. Então, começa a ficar muito complexo aqui. Então, nesse caso aqui a gente não vai usar, mas, consequentemente, a gente também não vai conseguir chegar em todos os pontos. Ótimo. Então, qual outro ponto que a gente consegue fazer aqui? A gente consegue simular o logout. Então, como que a gente vai fazer isso? Ó, deve renderizar modal em click logo and logout. And click logout. Ok. And confirm logout. Confirm logout. Perfeito. Então, ó, o que vai acontecer? Eu vou nem testar isso aqui mais, porque isso já está sendo testado. Eu vou entrar no meu objeto, vou clicar na logo, só que depois eu vou fazer aqui, ó, screen.debug. Só para a gente verificar aqui como que está o nosso objeto, ó. Vamos rodar de novo, que esse debug vai mostrar para a gente como que está montado esse objeto, que é o modal. Na verdade ele não foi, ele foi, mas ele não apareceu no meu console. Deixa eu ver se eu conseguir dar erro, se ele vai aparecer. Não apareceu. Calma aí, gente. Deixa eu entender o que está acontecendo. É bem simples. O debug aqui é uma função. Deixa eu verificar se agora vai. Perfeito. Aqui, ó. Montou aqui o objeto que ele está visualizando, ó. Aí, o que eu quis dizer, ó. Ele montou esse objeto aqui, então eu não faço ideia como que está a estrutura desse modal, porque esse modal vem do anti-d. Mas o que eu posso fazer aqui, por exemplo, ó. Ele tem aqui o botão de cancelar, o botão de sim. Então, eu posso buscar pelo botão de sim, ó. Get by text. Então, o que eu vou fazer, ó? Const confirm button. E eu vou colocar o get by text. E eu vou colocar aqui
o texto sim. Então agora ele vai buscar esse botão sim para mim e eu vou simular o clique nesse sim. E o que vai acontecer aqui? Ele vai tentar fazer o logoff. Clique no botão sim. Ok, mas como que eu vou fazer o teste desse botão logoff? O que acontece? Aqui do mesmo jeito a gente pode mocar essa função logout. Então, ó, vou pegar aqui, duplicar isso, vou pegar, ó, eu quero que moca essa função aqui, lembrando que a gente está numa função acima, num arquivo acima, então a gente tem que importar igual se a gente estivesse aqui. Então eu quero mocar a função logout, e ela vai ser uma função de hash.fn. Beleza, Júlio, mas e aí, como que você vai testar isso? Aí que é uma parte legal, a gente vai importar esse logout aqui também, certinho, né? Porque tá errado, beleza. E agora, nesse caso aqui, o logout ele não tá buscando daqui, porque eu moquei aqui esses dados. Então, o que esse logout é? É exatamente isso daqui. Ele é um dash.fn. E o que é o dash.fn? A gente consegue verificar a quantidade de vezes que ele foi chamado. Como? Por exemplo, tem duas formas que a gente pode verificar. Pode ser assim, ó, expecting logout.call, na verdade, .call. Eu não tenho certeza se isso vai funcionar, gente, então vamos do jeito normal. To be called, que ele vai verificar se ele foi chamado. Então, antes de clicar no confirm button, ele não foi chamado. Então, vamos verificar se vai dar erro no teste. Então, aqui ele não foi chamado ainda porque foi depois de clicar, ó. Deu erro ali, ó. Ele falou, eu tô falando que ele foi clicado, ele não foi clicado. Agora a gente vai colocar depois do botão para verificar se funciona. Perfeito, funcionou. Ou seja, depois que clicou no botão, depois que clicou nesse botão aqui de on, ok, ele chegou aqui, chamou a função logout e passou aqui, passou navigate, logout passou navigate. Então pronto, funcionou perfeitamente e o logout aqui chamou essa função aqui. Ótimo, gente, deixa eu só tirar isso aqui, isso não precisa mais. Então pronto, funcionou perfeitamente o nosso código aqui. A gente poderia testar o cancelar também? Sim, mas não adianta que ele não vai vir nesse hide model aqui. Então, é desnecessário a gente tentar rodar ele. Beleza? Eu acho que é isso. Esse aqui é um teste um pouquinho mais complexo, que a gente precisou de mocar alguns dados, mas eu acho que isso aqui vai ser muito importante para os próximos passos de teste que a gente vai fazer. Vamos fazer o commit, git status, dd.git commit create unit test em cadê? Ele tá fazendo nosso pré-commit. Ó, nosso pré-commit deu erro, inclusive, ó. Tem algum lugar que a gente tá... Aqui, ó. A gente tá importando e não está usando. Então, vou dar um git add de novo. E o git commit. Perfeito. Para quem não sabe o que é o pré-commit, volta em algumas aulas. Na nossa aula de IE seguinte, a gente implementou ele. E git push. Ótimo, pessoal. É isso. Era uma aula realmente assim de um tipo de teste unitário. E eu acho que com esse tipo de teste unitário aqui, vocês vão conseguir caminhar bem. Na próxima aula, a gente pensa ali de tentar realmente mocar o componente tipo o model ali que a gente mocou. Não mocou, mas a gente poderia ter mocado. Mas é isso aí, é pra frente. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima aula. Fala, Dev! Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo. Então deixa aquele like e se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades da nossa área. Até a próxima e valeu demais!